Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Não importa o nome que você dá a Ele, Ele é um Deus único, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor e que nada existe fora desse amor. Damos graças a Ele. Se você está pela primeira vez, nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Hoje nós estamos gravando o estudo do Evangelho no Lar, de número 24. Anteriormente nós gravamos o 23, né? Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém vai a Deus, senão através se não nascer de novo. Primeiramente, né, vamos falar com Ele, o Senhor da vida. Se você está conosco pela primeira vez, não esqueça de cadastrar aí. Ajuda nós a propagar essa pesquisa. Nós somos um grupo de pesquisa. Não somos igreja, não somos uma nova religião, não somos nem um centro espírita. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque é a única doutrina, o único ensinamento que não tem preconceito. É o único ensinamento de Jesus, é a nova era. Ele é a terceira revelação. Nós vamos falar com Deus. Não se esqueça de você que vai ouvir, colocar aí uma garrafinha, uma vasilha com água para ser fluidificada. O plano espiritual vai colocar os antídotos necessários para quem vai tomar esta água. Eterno Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Portanto, o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Criaste os céus e a terra, o macro, microcosmo, as dimensões espiritual. Tu criaste, Senhor, todas as coisas, este universo, unicamente pela Tua palavra. Tu ordenaste e tudo se fez. Portanto, aquela história que Deus amassou o barro e fez o homem é uma fábula, não é real, não é contundente a verdade de Deus. Quando Deus Pai Criador criou o homem lá no capítulo 1, versículo 28 da Gênesis, no sexto dia da criação, Ele criou o homem, o corpo sápio. Colocou neste corpo o espírito feminino e o masculino. Deus não criou Satanás, não amaldiçoou, Deus abençoou e ordenou crescer, multiplicar, encher a terra dos vossos frutos. O resto é churumela da igreja para distorcer a verdade. Senhor, Tu és o Pai das nuvens, das luzes. Dá-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, o pão no Espírito que refrigera a alma. O material nós ganhamos com o suor do nosso rosto, através do nosso trabalho, que nos edifica e nos faz crescer. Senhor, perdoa as nossas transgressões, os nossos erros. Nos ensina a perdoar os detratores, porque eles nos perseguem, nos caluniam, por causa da sua doutrina. Porque nós procuramos te seguir, andar nos seus estatutos, e não damos ouvido a eles. Então eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Sabe por que eles fazem isso, Senhor?
porque não conhece a tua verdade. Não conhece o teu evangelho de amor, que nada existe fora deste amor. O evangelho deles é terrorismo, é ameaça, é medo. O Senhor ensinou o evangelho do amor e que nada existe fora deste amor. Senhor, entra dentro deste lar, dentro dessa condução. Abençoa este aparelho que este alguém está nos ouvindo. Senhor, que ele tenha humildade. Se entrou pela primeira vez, por acaso ou por conta própria, que tenha a humildade, a paciência de nos assistir até o final. E que ele possa renascer para a vida melhor. Que ele possa transformar numa pessoa do bem. Essa é a nossa meta. É regenerar, é unificar a humanidade. Porque esta é a missão de Jesus. Jesus veio corrigir, porque a igreja espalha, a igreja distorce a verdade. Até o dia de hoje nós temos a certeza de uma coisa. Nunca a igreja, a religião, a política conseguiu trazer a paz e a harmonia, a unificação da humanidade. Eles não conseguirão. Sabe por que não conseguirão? Porque são egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos alertou: o reino dividido não subsistirá. Senhor, tem misericórdia desses nossos irmãos religiosos, que está sempre na contramão da verdade, sempre distorcendo esta palavra de verdade. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Saudações em Cristo Jesus. Agora nós vamos entoar uma das nossas músicas, que nós estamos falando de unificação, né? Então nós vamos falar de constelação. É música e letra nossa. Pela janela do mundo eu quero homenagear a grandes estrelas que nesta vida nasceram para brilhar. Mandela e Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Mandela e Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Vovô Jeroma me iniciou na sua fé. Doutor Bezerra, Leão Denis, Paulo e João, Francisco Cândido Xavier. Doutor Ronaldo, Gilmar e Mãe Maria de Nazaré. Gilmar e Mãe Maria de Nazaré.
até que o Espiritismo glorificou o Evangelho de Jesus Cristo, que para sempre o preconceito exterminou, provando às religiões que nada existe fora do amor, provando para o mundo que nosso Deus é amor, provando para o mundo que nosso Deus é amor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence unicamente a Ele. Damos graças ao Pai das Luzes por mais esta oportunidade. Antes, nós vamos avisar a você, que nós já dissemos, se você não inscreveu, escreva aí, assista os nossos trabalhos. Nós temos mais de 700 vídeos na internet, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Estudo, pesquisa, vida além da vida. Estudamos a obra de André Luiz também, né, que é a vida além da vida. E o Evangelho. Hoje nós estamos gravando o número 24. No capítulo anterior, nós gravamos 23, que é do capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ir a Deus se não nascer de novo. Você que não tem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, você vai no Evangelho segundo João, capítulo 3. É o decálogo de Jesus com o ministro, o professor de teologia, Nicodemos. No capítulo 23, nós falamos a necessidade da reencarnação. Porque sem a reencarnação, Jesus e Deus ficariam sozinhos no céu. Porque não temos condição de uma existência só, o homem se tornar perfeito. Por isso que Paulo disse que precisamos ir de vida em vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Nesse capítulo 3 do Evangelho segundo João, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso irmão Jesus, o Messias de Deus vivo, que não é Deus, que é o Filho de Deus, é o primogênito de Deus, também não é o unigênito. Ele dá uma lição de reencarnação. Nós explicamos, se você estudar conosco, nós vamos mostrar para você dentro do Evangelho de Jesus, principalmente o Evangelho de João. Jesus fala da reencarnação o tempo todo. Percebe-me, se você prestar atenção, quando falam da reencarnação, Jesus não contesta, pelo contrário, ele ajuda, ele comenta mais, ele acrescenta. Quando os discípulos, quando o sacerdote questiona a ele sobre o jejum, ele questiona, olha, aquilo que entra pela boca não faz mal ao homem, o que faz mal é o que sai, porque o que entra é para o corpo. Minha irmã, o corpo, esse já está condenado, esse vai morrer. Mas esse que está falando do espírito, ele é eterno. Esse precisa sim do jejum. O jejum do corpo é o que sai da boca. Porque
O que fala a boca é o coração que está cheio. É adultério, fofoca, né? Maledicência, traição. Tudo que é de mal sai da boca do homem. Por isso há o jejum. Jejum no falar, no pensar. Quando o sacerdote questiona sobre guardar o sábado, o Senhor Jesus imediatamente ele questiona. Ele fala que sábado foi feito para o homem, para o descanso. Não foi para escravizar. Tem igreja que prega que só vai entrar no céu quem guardar o sábado. É uma teologia deles. Não temos nada com isso. O Senhor Jesus, aliás, o nosso irmão Paulo, ele fala em capítulo 14 de Romanos, que aquele que guarda o dia para o Senhor se agrada. Aquele que não come carne, faz abstinência de comida, jejuma pelo Senhor, o Senhor se agrada. Mas aquele que não faz, por fé, o Senhor se agrada também. O que manda é o pensamento. É a causa da oração. Oração decorada, repetida, para o Senhor não vale nada, amigo. O que vale é o que sai da alma, do coração. Você orar, a palavra diz oração. Orar é falar, orar. Ação é colocada em ação. É isso daí. Hoje nós vamos falar da reencarnação. Desculpa, mas me falta a palavra. Nós vamos falar a verdade, quer dizer, a prova da reencarnação na nossa vida. Não é porque nós ouvimos falar, não é porque nós lemos, não. Se você ler na história do mundo, todas as religiões, desde o começo, fala da reencarnação, com outro nome, porque a palavra reencarnação, quem inventou foi Kardec. Quem colocou, não inventou, ele colocou, né? Reencarnação. Mas nas religiões antigas está escrito a transmigração da alma. A ressurreição, transmigração, reencarnação quer dizer a mesma coisa. É o espírito que volta à vida. É voltar à vida, reaparecer novamente, é nascer novamente. Mas isso se vai ao espírito, não ao corpo. O corpo, como disse Jesus, já está condenado. Paulo disse, o homem está ordenado a morrer uma vez só. Aí depois o juízo de quem? Do espírito. A prova da reencarnação, é isso que nós queríamos lembrar. Hoje nós vamos dar prova da reencarnação. Por exemplo, os dois João do Novo Testamento, João Batista e João Evangelista. Sabe quem é João Evangelista? João Evangelista é o profeta Daniel. O profeta Daniel, lá do Velho Testamento, da Primeira Aliança, o último capítulo do livro de Daniel, da tradução de João Ferreira de Almeida, porque a tradução católica tem mais 3 capítulos, tem 13 capítulos, o livro de Daniel. Tradução de João Ferreira de Almeida só tem 10 capítulos. O capítulo 10º é o Apocalipse do Velho Testamento. Daniel profetiza tudo que vai acontecer até Jesus. E por que eu falo que João Evangelista é Daniel? Porque nos últimos versículos ele diz assim, eu tenho muitas mais coisas para vos escrever, mas eu vou deixar para os últimos tempos, os últimos dias, o último tempo. Aí no Apocalipse ele continua a profetizar o que ele estava profetizando lá no Velho Testamento. Esse é o João Evangelista. João Batista, por quê? João Batista reencarna o próprio Jesus. Jesus diz assim, dos nascidos no ventre de mulher,
Nunca nasceu e nunca vai nascer alguém maior do que João Batista. Mas em verdade vos digo a você, que João Batista é o Elias que retornou, que reviveu, que renasceu. Quer dizer, ele reencarnou. Na tradução original está, ele reencarnou. Você compreende? Por quê? Que só o chamado cristão não aceita a reencarnação. Porque no ano 552, a rainha Teodora, a esposa do imperador romano Constantino, obrigou a Igreja Católica, lá no encontro, né, que eles faziam lá em Laodiceia, né, obrigou a Igreja Católica a retirar o ensinamento da reencarnação da Bíblia. Mas não é porque o Papa tirou que ela deixou de existir. Porque, meu irmão, a igreja, essa igreja que tirou a reencarnação, que teima em dizer que Jesus é Deus e que Maria é mãe de Deus, ela pregou 6 séculos que a Terra era quadrada. A Terra continua redonda até o dia de hoje, não ficou quadrada não. E não é porque que a igreja quer que Jesus seja o primogênito, o Deus, ele não faz, ele vai continuar sendo o Messias, o primogênito de Deus. Agora, eu quero analisar a vocês. O meu pai desencarnou com suicídio. Suicídio involuntário. Eu tenho meu pai e 2 irmãos que suicidou com suicídio involuntário. Por causa de quê? Por causa da bebida. Eles desencarnaram com câncer no estômago. Portanto, você que é viciado no alcoolismo, não, eu bebo socialmente, mas vai morrer socialmente também, viu? Se você bebe, você praticamente o seu futuro é um belo de um câncer no estômago ou no intestino. Agora, se você é fumante do tabagismo, o teu futuro é morrer sufocado, com câncer no pulmão ou nas cordas vocais. Por isso, nós espíritas, nós não temos medo da morte, nós temos medo de como é que nós vamos morrer. Por isso, nós, Espiritismo não proíbe nada, mas alerta. Se você for deficiente químico, você vai morrer suicidando e você vai para o Vale do Suicida. O meu pai ficou durante mais ou menos 30 anos no Vale do Suicida, no Vale do Umbral. Quando eu conheci a doutrina da terceira revelação, que eu então fiquei sabendo, conhecendo o desdobramento que eu tinha desde 8 anos, 9 anos de idade, mas não sabia, para mim era um pesadelo, para mim era um castigo, como a igreja dizia que era uma punição do demônio, né? Quando eu falava isso, a pessoa disse, é o demônio, é o diabo. Você tem que orar, você tem que rezar. Mas eu saí do corpo e hoje é conhecido por... Bem, já que não lembrei o nome, deixa pra lá. Paralisia do sono pelo psiquiatra. Quando eu conheci a doutrina dos espíritos, então eu comecei a treinar. Aí então, no desdobramento, eu fui no Vale do Suicida. Eu vi o meu pai, só que ele não me viu. Porque é o seguinte, se nós vamos até lá, o espírito que está lá, ele não veja nós. Lembra da história do nosso lar? André Luiz, o mentor espírito, o Juvencio, via ele, mas ele não via o Clarence. A mãe dele toda semana ia visitar ele. Ele não conseguia ver a mãe dele, mas a mãe dele via ele. Aí então, eu vi o meu pai no umbral, sozinho.
era coisa que ele tinha horror de ficar sozinho da solidão. Ele era muito frio, sentia muito frio, ele estava sem camisa, tremendo de frio. Porque no umbral a gente só escuta gemido, choro e maldição. Lamento de espíritos que estão lá. E vai ficar lá por séculos. Vai depender dele ou de quem intercede por ele. Eu então, eu e a minha irmã começamos a orar por ele. Durante 2 anos nós fizemos tratamento. Eu fazia tratamento na casa que eu frequentava e ela fazia tratamento na casa que ela frequentava. 2 anos depois, eu acordei, quando eu acordei 4 ou 5 horas da manhã para ir trabalhar, quando eu acordei eu percebi que tinha alguém sentado na beira da minha cama. Aí eu vi, era ele. Agora ele estava vestido, né? Roupas claras, tinha luz, pouca luz, mas tinha luz. Aí então eu levantei, sentei ao lado dele e disse ali: em que eu posso te ajudar, meu pai? Aí ele disse: vocês já me ajudaram, você e a Tatinha. Ele chamava ela de Tatinha, né? Vocês oraram por mim e me tirou de onde eu estava. Agora eu estou bem, agora estou me preparando para retornar à carne novamente. E ele perguntou mais alguma coisa, eu expliquei para ele, né? E orientei para que ele continuasse estudando. Falei das coisas que eu não falava para ele quando encarnado, porque ele certamente ele não aceitava, né? Mas agora ele aceitava, ele estava do outro lado da vida. Dizia que ele estava se preparando para reencarnar novamente. E depois de algum tempo, então, no desdobramento, novamente, eu fui levado à colônia espiritual onde ele se encontrava. Nós estávamos numa praça, ele sentado no banco do jardim com a minha mãe, ele com os braços direitos sobre o ombro da minha mãe, e ele, então, minha mãe era bem morena, quase negra, né? E ele chamava ela de nega, mas com carinhosamente, né? Chamava ela de nega. E eu ouvi ele, né? Porque no mundo espiritual se fala com o pensamento. Eu ouvi ele dizendo para ela: olha, nega, eu vou voltar para a sua família. Só que tem uma coisa, agora você não vai me conhecer, você vai me ver, mas você não vai me reconhecer. Mas eu vou voltar na sua família. Na nossa família, né, claro. Aí eu perguntei ao mentor espiritual nosso, da nossa família, que estava ao meu lado, ele disse: eu vou reconhecer ele? Ele falou: possivelmente, você com teu conhecimento, você vai saber quem ele é. E ele teve uma nova oportunidade. Ele faltou mais ou menos 30 anos. Ele morreu porque ele suicidou, né? Morreu com 40 e pouco. Ele ia desencarnar com mais ou menos 70 a 80 anos de idade. Como ele suicidou, ele perdeu esse tempo. Então ele terá que reencarnar novamente e vai viver, se ele não beber. Foi o que o nosso irmão disse, o mentor espiritual da família. Se ele não beber e nem fumar novamente, ele pode viver mais alguns anos. Pode receber uma moratória, sabe? Mas se voltar a ser um dependente químico, ele não passará de 30 anos. Nesta semana, aí eu, visitando um dia a minha mãe, e ela disse para mim: gozado, filho, eu tive um sonho interessante hoje. Eu sonhei que a minha neta tinha dado à luz. E quando eu peguei o meu sétimo bisneto, ela falou, o meu bisneto de número 7. Quando eu peguei no colo, eu tive a impressão que eu conhecia ele. Mas eu não me lembro quem é ele. Aí eu lembrei do que meu pai disse para ela lá você vai me ver, mas não vai me reconhecer. E quando eu fui visitar o meu irmão, que é neto do meu irmão mais novo,
numa chácara, eu reconheci ele. Ele tinha de 4 a 5 anos de idade. Uma hora que nós estávamos sozinhos, lá na chácara, né? Nós estávamos meio distante, uns 5 metros, ele virado as costas para mim, eu fiz a prova, então eu disse assim, Sr. Benedito. A hora que eu falei, Sr. Benedito, ele olhou, ele virou rapidamente, começou a procurar quem estava chamando ele. Ele não chama Sr. Benedito, o nome dele é outro. Mas o pensamento, meu irmão, o pensamento, fez com que ele tivesse um reflexo da vida passada. Então a prova contundente, que é ele. Novamente, quando estava atendendo na reunião mediúnica, eu estava atendendo uma entidade que eu estava aconselhando ela. Aí a médium que estava sentada na outra ponta da mesa me chamou e disse, Sr. Francisco, tem aqui uma entidade que quer falar com o senhor. Percebe-me como funciona o plano espiritual. Eu não virei para olhar. Mas eu disse para ela assim, eu vou acabar de atender esse nosso irmão aqui, aí eu vou falar com ele, é o meu irmão que quer falar comigo. Eu falei, é o meu irmão que quer falar comigo. Eu sabia que era ele. Porque eu atendi, eu vim, então ele falou comigo através da boca dela, disse, olha, eu preciso reencarnar na sua família. Mas a minha mãe já tomou remédio 2 vezes para me abortar. Agora ela vai tentar o aborto. Do remédio eu consegui escapar, mas do aborto vai ser impossível. Eu preciso da sua ajuda. Aí eu disse para ele, você sabe, meu irmão, que pode contar comigo. Eu vou virar o céu e o mar. Mas você não vai ser abortado, você vai viver. Em nome do Senhor Jesus. Ele me deu 5 provas. Ele nasceu como meu bisneto. Ele me deu 5 provas que era meu irmão. Mas uma prova contundente é quando ele tinha 5 anos de idade. Eu pegava ele e ficava com ele no portão da casa para que a perua da escola viesse e ele tomasse a perua. Um certo dia ele estava sentado no degrau, brincando com um robozinho que ele ganhou, um robozinho que acorda, né? A bateria, que ele fazia barulho, ele andava e piscava a luz e fazia um barulhozinho, né? Como um robozinho, um Robocop, né? E eu em pé no portão, aguardando a hora da perua, aí eu pensei assim, falei, meu irmão, quando nós éramos do seu tamanho, nós não tínhamos brinquedo, né? O nosso brinquedo era o nosso carrinho era um pedaço de madeira, os nossos boizinhos eram sabuco de milho. Ele estava brincando com aquele robozinho, ele deixou o robozinho, veio e me abraçou fortemente. E disse assim, vô, o senhor sabe que o senhor é meu irmão? Assim, foi assim que ele disse, é uma criança de 5 anos, que não tem a menor ideia do mundo espiritual, de religião nenhuma. Você sabia que o senhor é meu irmão? Eu falei, não só sei, meu irmão, como eu tenho certeza que é você. Ele voltou a brincar com o carrinho, com o boneco, com o robozinho, como que nada tivesse acontecido. Então, minha irmã, meu irmão, você, irmão católico, você, irmão evangélico, que tenta destruir, tenta desviar, você, em vez de pregar Jesus, porque você foi chamado para pregar as boas novas, pregar o evangelho de Jesus, você fica perdendo o seu tempo, pregando que Jesus é Deus, que Jesus foi embora e que vai voltar, e que a reencarnação é uma mentira, que a reencarnação é a invenção de Kardec, da doutrina dos espíritos. Se a reencarnação só raciocina, meu irmão. Se a reencarnação é a invenção da doutrina dos espíritos, por que é que o Papa tirou ela no ano 552? O espiritismo começou em 1857. Não tem lógica.
Será que não dá para você perceber? Você que perde o seu tempo pregando sobre reencarnação, contra a reencarnação, pregando Satanás em vez de pregar Jesus. Não prega Jesus, você foi chamado para pregar o Senhor Jesus. Nós convidamos a você, meu Pai, nós sentar, vamos parar de competir, vamos parar de debate, vamos pregar a unificação. Lembra, nós somos família. Lembra que Jesus, ele veio, encarnou no planeta Terra para nos unir, para consertar aquilo que a igreja atrapalhou. Leia sexto dia da criação. Você vai ver que Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. E não houve Satanás. Deus abençoou, não amaldiçoou. Ordenou que nós crescêssemos e multiplicássemos. Percebe que o Senhor Jesus, ele fala para Nicodemo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Apóstolo Paulo confirma, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Será que não dá para você perceber? Meu irmão, você que prega, tem certeza que a reencarnação não existe? E se ela existir? Você não vai morrer o seu corpo. Mas você não, você é espírito, você é eterno. É? Eu, por exemplo, meu irmão, eu falo para você que tem dúvida da reencarnação, entra na internet. Hoje nós temos a internet, temos muitos aplicativos como Experiência de Quase Morte, a EQM. Nós temos Experiência Luminosa. Agora eu aconselho você também a assistir o filme que tem na internet. Eu uso esse filme para as pessoas que querem uma prova de alguma coisa que não é espírita. Então eu assisto esse filme. Esse filme está na internet, é um filme americano, de uma senhora americana católica apostólica romana. Ela não é espírita e a história não é psicografada. Ela escreveu a biografia dela, nem escritora ela é. Ela é uma desenhista arquiteta. O nome do filme é Minha Vida na Outra Vida. Assista este filme. Quando você terminar, no final do filme, aparece o site dela. Entra no site dela. Você vai ouvir o depoimento do sacerdote da igreja. Do sacerdote da igreja dizendo para ela, eu acredito, eu tenho certeza da reencarnação. Eu só não prego porque a minha igreja não quer que nós pregamos. É contra os meus princípios. O juiz de paz que fez o registro de nascimento dela, dos filhos dela, e o testado de óbito dela, testificou que ela existiu. Ela encontrou os 6 filhos dela. Ela encontrou todos os lugares onde é que ela morava. Você compreende? É uma prova contundente. Agora, minha irmã, alguém pergunta para mim, você acredita em reencarnação? E eu falo, não, eu não acredito. Mas como? Você não é... Justamente. Eu não acredito, meu irmão, eu tenho certeza. Porque esse fato que eu estou contando para você está na minha família. Eu convivo com eles, me deram toda a prova que era realmente aquele familiar que desencarnou. Porque ninguém conhece melhor eles do que eu. Eu fiz toda a prova. Eu não aceitei porque eu ouvi, eu li, não, eu provo. O espírito, você que diz que nós não podemos falar com o morto não fala. Eu converso com as pessoas espíritas que já desencarnaram, eles vêm e materializam. Eu abraço ele, eu sinto o calor dele, sinto até o coração dele batendo. Converso com ele. Espírito que desencarna em acidente, em suicida, eles vêm, materializam para mim, pede ajuda. Eu converso com ele. Então eu não preciso ler, não preciso que alguém me dê testemunho, eu tenho certeza, eu tenho prova disso.
Agora, se você, minha irmã, se você, meu irmão, não acredita, é um problema seu. Não se preocupa. Eu sempre falo, minha irmã, eu tenho duas notícias para dar para você. Primeiramente, a primeira notícia é a boa notícia, né? O inferno eterno não existe, é a mentira da igreja. Foi inventado para a igreja igual a figura de Satanás. A igreja inventa para colocar medo, para obrigar a você a seguir ela. Os seguidores da igreja não seguem ela por amor, seguem por medo. Você compreende? Deus é amor, meu irmão. Nada existe fora deste amor. O que nós fazemos, nós espíritos, fazemos com prazer. Teresa de Calcutá, ela fala, meu irmão, você não precisa fazer uma grande obra no trabalho do Senhor. Faça uma pequena obra, mas faça com grande amor. A palavra do Senhor Jesus disse, os meus verdadeiros discípulos. Porque você que acha, porque você é pastor homem, porque segundo Jesus, pastor homem é lobo vestido de ovelha. Você acha que você é pastor, os seus filhos, a sua esposa, tudo vai entrar no céu por causa disso? Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. O Senhor Jesus, ele, na primeira epístola do evangelista de João, fala que vocês estão nas trevas, porque vocês têm preconceito. Nós convidamos a você a unir-se a nós. Vamos, meu irmão, sentar, vamos conversar. O mundo jaz no maligno. Não porque o maligno tem poder, porque nós somos fracassados, nós somos covardes. Os pregadores, assim como você, em vez de você pregar a Jesus, pregar a Deus, você fica pregando uma figura criada pela igreja. Pregando o dogma da igreja que é mentira, é criação da igreja, para manipulação, para puxar a sardinha para a brasa dela. Por que você não prega o verdadeiro evangelho? Venha falar conosco, nós te ensinamos o verdadeiro. Nós não vamos ensinar a doutrina dos Espíritos. Nós conversamos o dia todo e eu não falo uma palavra do livro dos Espíritos para você. Só que tem uma coisa, né? O que está escrito no livro dos Espíritos está no livro de João, Evangelho segundo João. Você que tem certeza que Adão e Eva é verdade, lê o primeiro capítulo de João, Jesus fala, tudo que foi feito, nada foi feito a não ser pela palavra. Portanto, Deus pegou o barro e amassou, é uma mentira. Lá no sexto dia, não fala que Deus amassou o barro, não. Deus ordenou, faça-se o homem e o homem se fez. Aí ele colocou o macho e a fêmea no mesmo dia. Não precisou tirar a costela dele para fazer a mulher, não. Por isso que existem religiões que matam mulher, destrói mulher, só porque ela veio e não usa véu, usa o véu um pouco errado, tem igreja que a mulher aqui, igreja pentecostal, que diz que tem o Espírito Santo revela, só que não revela isso para ele. A mulher tem que ir coberta pelo véu só com os olhos de fora, porque a mulher tem que colocar o véu para ela ficar na estatura do homem, como que o homem fosse a figura bem-aventurada. Meu irmão, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia, somos todos iguais, é como a metade de uma laranja. Se você pega, reparte uma laranja e uma maçã, nós somos uma metade a mulher, outra metade o homem. Precisa juntar os dois para ser uma fruta só. Tem uma coisa, minha irmã. Unidos nós venceremos, mas separados seremos derrotados. Meu irmão, esse preconceito que você tem, você que tem preconceito contra os nossos irmãos do candomblé, da umbanda, do budismo, do espiritismo, de outras religiões. Será que você não leu o Evangelho, não? Você não lembra quando Jesus estava na casa de Mateus, lá no caso do pagador de imposto? Quando pessoas do seu grupo, os religiosos, porque os fariseus só eram os religiosos da época. Os fariseus hoje seria a igreja católica ou o protestante. Viu? Porque naquele tempo também tinha duas religiões, tinha os fariseus e os saduceus. Então hoje é o católico e o evangélico protestante. Quando o sacerdote disse, mas se ele é profeta, que ele
ele não vê que esse homem é pecador. O que foi que Jesus respondeu para ele? Eu vim salvar os que estão perdidos. Você, por acaso, meu irmão, você levanta de madrugada, vai no hospital buscar um médico para curar o seu filho que não está doente, que está com saúde? Se você acha que nossos irmãos católicos, que o nosso irmão da Umbanda, nosso irmão do Candomblé, espírita, estão nas trevas porque não conhecem a verdade, você tem a verdade, você tem que pregar a verdade, não é perseguir ele, massacrar ele. Por isso que você não sai do Velho Testamento. A nova aliança não deu certo. Por isso que Jesus teve que vir morrer na cruz do Calvário, para nos livrar da igreja, do Velho Testamento. Porque é só você pensar, Israel tem paz até o dia de hoje? É só você raciocina, meu irmão. Raciocina. Por isso que Francisco de Assis, o verdadeiro, né? Que disse sobre a paz. Dá-nos a paz. Não a paz que o homem dá. Porque o homem constrói a paz com a espada. A paz de Deus é o amor. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Agradecemos a Deus. Queridos e queridas irmãs, continua orando por nós, que nós pedimos a Jesus que nos envia os trabalhadores, porque você percebe, eu estou sempre só, materialmente falando, né? Porque espiritualmente temos várias testemunhas. Mas não é por causa disso que eu deixo de pregar, não. Eu vou, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou falar dessa palavra que liberta. Eu fui liberto, meu irmão. Eu fui escravo, fui escravizado pela igreja. Porque se você desviar um pouquinho da igreja, eles começam a te ameaçar, começam a te passar mensagem terrorista para você, colocar medo em você. Porque eles não conhecem a verdade de Deus, que é amor e é incondicional. Não conhecem o Evangelho de Jesus, que é amor e nada existe fora deste amor. Você não precisa ameaçar ninguém. Você não precisa temer a ninguém. Porque, meu irmão, se nós estamos com Jesus, nós estamos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Quem falou isso? Apóstolo Paulo. Agora, você acredita em quem? Na igreja? Que está sempre na contramão da verdade? Porque a igreja, a sua doutrina, meu irmão evangélico, presta atenção, meu irmão. Você tem 4 dogmas. Esses 4 dogmas nem são seus. Você segue fielmente esses dogmas são da igreja católica. É o inferno eterno, o céu único, a Santíssima Trindade da igreja, Satanás. Tudo criação da igreja. Isso não é verdade. Isso é incoerente. Conhece a verdade que ela te liberta. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente serás livre. Eu falei, né, das 2 notícias. A última notícia é a seguinte: o céu também não existe. Então, se você não aceitar esses ensinamentos, você não vai para o inferno. Mas para o céu também você não vai, porque o inferno não existe. Você vai ter que voltar, reencarnar novamente. Aí vai acontecer aquilo que Paulo disse. O corpo morre, o homem morre. Aí o que vai para o juiz é o espírito, porque você é espírito. É só você ir lá no capítulo 12, versículo 6, de Eclesiastes. Tudo está na Bíblia. Eu não estou falando nada de livro dos espíritas, nem coisa do nosso grupo ecumênico do Caminho do Amor. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Capítulo 12, versículo 6, Eclesiastes: morre o corpo, vai para o pó, porque pó é o pó voltará, mas o espírito retorna para o Criador. Porque ele vai ter que... Aí depois é só você conhecer a doutrina, você já vai saber o que é ser julgado.
para ter um novo corpo, para reviver novamente. Ele vai ter que se preparar um novo corpo, para que ele não erra novamente, para que ele não torne a repetir o mesmo erro. Porque Deus é amor, meu irmão. Nada existe fora desse amor. Graça que Ele nunca desiste de nós. Que a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra. Senhor Jesus, que os bons espíritos de verdade, de amor, adentra dentro desses corações, abra os olhos, abra os ouvidos desses nossos irmãos, que fica batendo na tecla de um dogma religioso e que não para ler. Hoje nós temos internet, meu irmão. Hoje nós temos técnica para saber se que nós estamos, quem está dizendo a verdade ou quem está dizendo a mentira. Hoje não tem mais como você ficar enganado pela igreja. Se você vai na internet, está desmentindo ela. Segue a Jesus, segue o Evangelho de Jesus. Capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus é uma espécie de 10 mandamentos do verdadeiro cristão. Meu irmão, você que se julga pastor, você que se julga bispo, se julga salvo, que a sua família está salva porque você está na frente de uma igreja. Primeiramente, Jesus disse, meus discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar, não pela aparência exterior. Você compreende, meu irmão? É isso. E você tem... Se você é um representante de Deus, você deve pregar o Evangelho de Jesus. Estuda então o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Examina, meu irmão, se a doutrina da sua igreja que você prega, tem certeza que é a verdade, vê se está enquadrado nesses 3 capítulos. Você vai ter uma decepção, como eu tive porque eu estudei para ser pastor. Eu fiquei 23 anos como protestante evangélico, estudando a Bíblia. E consegui esse estudo. E faço pergunta. Se você acha que eu estou errado, faça um comentário aí. Eu respondo as minhas perguntas. Por que a igreja não aceitou o primeiro casal criado por Deus, lá no 6º dia, que inventou Adão e Eva? Por que a igreja não aceitou os 10 mandamentos que foi dado a Moisés, não por Moisés, a Moisés, porque a lei foi dada por Moisés, mas os 10 mandamentos não foi dado por Moisés, foi dado de Deus para Moisés, foi a primeira psicografia no mundo. Por que a igreja não aceita o Jesus verdadeiro e criou um outro Jesus? Um outro Jesus que foi embora 3.000 anos e quando ele voltar ele vai desfazer tudo que ele pregou. Por quê? Só porque você quer, meu irmão? Só porque a igreja quer? Você está brincando com Deus. Você não acredita em Deus. Você não sabe quem é você. De onde você veio. Para onde você vai. O que é que você está fazendo aqui. Você não sabe o que você está perdendo. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu prego o evangelho verdadeiro. Sem distorcer nada. O que eu falo está na Bíblia. E o que eu falo, eu cumpro. Porque a doutrina dos Espíritos, segundo, não é a doutrina que eu estou falando. Pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, o verdadeiro cristão evangélico são os espíritas. Vocês, irmão protestante, por enquanto vocês é anticristo ainda. É melhor vocês aceitar realmente Jesus. Mas o Jesus verdadeiro, não é este que você prega, não. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor, paz, luz e libertação.